Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Bonfim da Costa, eu sou advogada, delegada da Escola Superior da Advocacia na subseção de Imperatriz, presidente da Comissão de Direitos Humanos também na subseção de Imperatriz, e com o intuito de proporcionar capacitação para os advogados e também para a comunidade e interessados, a Escola Superior da Advocacia, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, traz com muita honra a professora doutora Manuela Carneiro Roland para nos falar um pouco a respeito do tema Direitos Humanos em Empresa. A professora Manuela é doutora em Direito Internacional Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora associada à Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora geral do OMA, Centro de Direitos Humanos em Empresa. Então, com muita honra, recebemos a professora Manuela e passo a palavra à professora Manuela. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos e todas. Gostaria muito de agradecer já o convite que me foi feito para participar desse evento, né? Ter mais uma oportunidade de falar sobre um tema que me é muito caro, né? Que é a perspectiva dos direitos humanos em empresas, e que eu acho que, especialmente, claro, no Brasil e no sul global, que nós chamamos, é uma temática de suma importância, né? Quando a gente realmente se preocupa com direitos humanos. Eu não sei aqui, obviamente, se eu vou frustrar algumas expectativas, né? Porque o campo, nossa orientação, que nós seguimos no OMA, até vou explicitar isso melhor, é uma orientação, né, de uma advocacia pró-direitos humanos. E, infelizmente, o que nós observamos é que essa perspectiva é uma perspectiva que, normalmente, não é muito utilizada pelas empresas, né? Enfim, não faz uma advocacia muito voltada, tendo uma clientela específica às empresas, mas sim uma gama numerosa, né, de atingidos e atingidas, populações vulneráveis, né, comunidades, enfim, que justamente tem aí né, rotineiramente direitos humanos violados e ficam sem uma perspectiva de apoio, de suporte assim consistente, ao passo que as empresas já têm, né, seus escritórios de advocacia, seu aparato que lhe dá efetivamente essa assistência, né? Então, o OMA, como a outra Andressa aqui adiantou, é um Centro de Direitos Humanos em Empresas, que existe desde 2012 na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos até um site, do qual vocês podem consultar, em que nós publicamos, né, os nossos trabalhos, nossas pesquisas, é OMA, HOMACDHE.com, né? www.omacdhe.com. Então, ali vocês vão observar um pouco qual é a nossa orientação, mas o importante é saber que até nós, um pouco, a nossa denominação já sinaliza um pouco para a forma como nós nos enfrentamos ou nos inserimos nessa temática dos direitos humanos em empresas. Quando nós fomos procurar, nós não participamos de edital para sermos apoiados pela Fundação Ford. Até uma informação importante, né? Nós temos o apoio da Fundação Ford desde o início, desde 2012. Nós não fomos, assim, nós não participamos de edital porque, na verdade, não existia um edital à época e foi uma demanda direta da Fundação Ford por universidades que pudessem, digamos assim, recepcionar um centro que era um centro já existente, semelhante na Universidade de Essex, na Inglaterra, como vários outros existentes né, na Europa, de modo geral, ou na América do Norte. E, normalmente, esses centros são chamados de Business and Human Rights Centers. E eu vou explicar justamente por quê, né? Porque são centros que tentam amenizar ou minorar riscos causados pela atividade empresarial, dando um suporte aí, né, advocatício no tocante a perspectivas preventivas e depois mitigatórias, reparadoras no tocante a sistemática violação de direitos humanos por empresa. Mas colocam aí, dentro do seu espectro de racionalidade, a atividade empresarial como, né, obviamente, tendo uma lógica específica que, de certa forma, deve ser preservada ao máximo, e aí essa atividade empresarial deve se
harmonizar ou se coadunar com a perspectiva dos direitos humanos naquilo que é possível, percebam? Até existe uma lógica de prioridade aí, né? De certa forma naturalizada, que nós identificamos ao analisarmos os estudos e a atuação desses centros, né? Business, né? Então, existe uma atividade, uma natureza da atividade empresarial, uma lógica dessa atividade, mas que, na medida do possível, deve se coadunar com regras de direitos humanos. Por quê? Porque, na verdade, se não se coadunar, isso traz riscos para a empresa. Então, se fecha o ciclo, né? E tem a ver também com o que eu vou mencionar aqui sobre uma série de diretrizes com relação à responsabilidade social corporativa e até o domínio que a gente consegue nesse terreno da compliance, né? Então, o que acontece é que, normalmente, as normativas e as regras de direitos humanos, até tem uma certa densidade que eu considero frágil, tocante à matéria de direitos humanos mesmo, ela aparece como uma necessidade a ser na verdade, né, respeitada pelas empresas, a fim de que ela corra menos riscos de processos judiciais, de indenizações, não porque, na verdade, isso se imponha em termos de uma ética, de uma racionalidade intrínseca à empresa, percebam? Né, no tocante àquilo que se refere né, a prevalência dos direitos humanos em geral como um ethos civilizatório, né, como fala o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, né, no tocante à sistemática do interamericano, enfim. Mas, então, a gente já observou que esse não seria o nosso, digamos assim, não seria a nossa perspectiva. Nós estaríamos justamente fortalecendo um conjunto de atores que já se debruçavam também sobre a temática, mas que buscavam inverter essa lógica, né? Que lutavam pela prevalência dos direitos humanos e, portanto, a necessidade de qualquer outra atividade, inclusive comercial, produtiva, de investimento, que ela, inclusive no seu planejamento prévio, já se colocasse em conformidade com as diretrizes de direitos humanos, o que também hoje está em discussão, em disputa, em vários espaços aí de reformulação de normas internacionais e nacionais com referência à temática de direitos humanos e empresas. Então, o nome do OMA já nos coloca em determinado lugar, né, nesse debate. É um centro de direitos humanos e empresas. A semana passada eu participei de um colóquio promovido por uma organização internacional não governamental, né, mas de um think tank de direito internacional, o South Center, que eles até riram, vocês são diferentes, vocês são Human Rights and Business, não Business and Human Rights, né? Porque para eles, inclusive, né, na Europa, isso é diferente. Então, a Fundação Ford nos procurou para recriar um centro e nos deu total liberdade. Às vezes é importante falar, porque pode gerar um certo estranhamento, né? Mas como a Fundação Ford apoiar um centro que muitas vezes adota uma perspectiva bem crítica com relação à empresa, mas a Fundação Ford tem ali, né, uma dinâmica diferente da empresa Ford, e aí no tocante, obviamente, a atuação nessa temática no Brasil, eles nos deram total liberdade, e nós começamos a mapear as principais discussões e enfrentamentos com relação à temática, e vimos que isso já era uma dinâmica primária, né, fundamental, que era subliminar a todo outro tipo, né, ou tangenciaria toda a atuação nossa, que seria já um desafio de promover e, igualmente, defender, tanto em termos de narrativa, de retórica, quanto em termos práticos, né, em decisões judiciais, na produção de normas, decisões de organizações internacionais, a prevalência dos direitos humanos sobre as diretrizes empresariais, né, a lógica chamada lógica empresarial. Então, nós começamos a trabalhar sobre uma perspectiva um pouco, assim, ambivalente, mas que se comunicam necessariamente. A gente desenvolve pesquisas, tanto no âmbito nacional quanto internacional, porque os dois ambientes, eles se intercomunicam, e especialmente o ambiente internacional, influencia muito as diretrizes e a tomada de decisão aqui no âmbito nacional. E, obviamente, que a gente só conseguia entender melhor como seria a atuação das empresas, né, quais seriam os principais desafios para pensar numa lógica, né, que hoje se transnacionaliza, se a gente também entendesse no território como é que a empresa, em casos concretos, se comportaria. Até porque a gente
está no Brasil, faz parte do Sul Global, e a gente apresenta uma série de similaridades com outros países da região, no tocante à venda de commodities. Então, são regiões, né, cuja atividade empresarial tem muito impacto no território, né? Então, traz muitas transformações nos territórios que podem levar a diversas violações de direitos humanos. Então, a gente acompanhou o caso da Siderúrgica do Atlântico, TKCSA, não sei se vocês já ouviram falar a respeito. Nós acompanhamos também, né, o caso do Porto do Açu, na época ainda da perspectiva, né, do Áurea, do Ike Batista, na região sul-fluminense também. Então, nós temos essa dinâmica de entender a atuação da empresa, e nós consideramos importantíssima no âmbito nacional, para justamente poder, digamos assim, nos posicionarmos melhor no tocante à formulação de normas também internacionais. O que é necessário, né, ser suprido, que não existe no âmbito nacional, que deveria se influenciar o âmbito nacional para modificar a atividade empresarial e que ela possa, primeiro, ser mais protetiva com relação aos direitos humanos ou, havendo a violação, que não é desejado, né, que possa haver uma reparação mais efetiva dessa suposta violação. E depois de 2015, não poderia deixar de ser, a gente começou a atuar e a fazer parte de uma rede de pesquisa que justamente se debruça especialmente sobre o caso da barragem, né, do Fundão, né, quando houve o rompimento da barragem do Fundão na bacia do Rio Doce, e depois no Córrego do Feijão, tocante a Brumadinho. Então, nós fazemos parte da rede de pesquisa do Rio Doce, que também trabalha hoje, especialmente no aspecto nacional, acompanhando os desdobramentos do rompimento da barragem de Fundão e de Brumadinho. E no campo internacional, eu vou falar aqui, a gente trabalha acompanhando especialmente o processo de negociação de um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. E eu vou justamente salientar aqui, apesar dessa negociação parecer um processo distante, né, internacional, nas Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, o quanto que esse processo de negociação afeta hoje a produção de documentos e a atividade, né, normativa nacional também. Houve reações do Estado brasileiro já com relação a desdobramentos relacionados a esse processo de negociação de um tratado internacional. E eu vou apresentar isso para vocês também. Mas, então, primeiro, né, além de entender um pouco o que o OMA faz, esse Centro de Direitos Humanos em Empresas, que tem já de início, né, logo na largada, esse desafio, quer dizer, de efetivamente lutar para que os direitos humanos prevaleçam sobre atividades comerciais e econômicas de maneira geral, nós percebemos, enquanto instituição pública, que o ideal seria, o mais racional e justo, nos aproximarmos mais das necessidades dos atingidos e atingidas por violações de direitos humanos. Então, vocês podem, por empresas, né, causados por empresas. Então, vocês podem encontrar outros centros, talvez, ou núcleos de estudo, de pesquisa, que dialoguem mais com empresas. Não é o nosso caso. Por isso que aqui a gente vai falar muito mais de dificuldades e estratégias de defesa dos direitos dos atingidos e atingidas do que estratégias de, né, diminuição de riscos das empresas, tá? Então, esse é um pouco o nosso viés, né, a nossa orientação. E um outro aspecto importante, então, é apresentar esse campo dos direitos humanos em empresas. Além de se falar nessa inversão de paradigma, né, não seria Business and Human Rights, mas Human Rights in Business, tem uma outra discussão também, que é em que medida, né, trabalhar e buscar a consolidação de um campo epistemológico que é denominado direitos humanos em empresas seria diferente de trabalhar a temática da responsabilidade social corporativa, que normalmente é o mais conhecido, normalmente como noção anunciada, vai trabalhar o tema de direitos humanos em empresas, a gente fala, mas é responsabilidade social corporativa, às vezes eu sou chamada muito para falar também em disciplinas relacionadas a matérias, né, relacionadas à responsabilidade social corporativa. Direitos humanos em empresas, ou mesmo que sejam empresas e direitos humanos, é diferente de responsabilidade social corporativa.
do campo da responsabilidade social corporativa. Por quê? Mal ou bem, mesmo que seja no campo Business and Human Rights, quer dizer, você tentar, né, estabelecer um mínimo de cumprimento de direitos humanos para as empresas, ou o máximo, como seria no nosso caso, né, de Human Rights and Business, nós estamos falando de direitos humanos. E de normas vinculantes para as empresas, né, direcionadas às empresas. Esse é o campo do Business and Human Rights ou Human Rights and Business, né, ou direitos humanos em empresas ou empresas de direitos humanos. Significa estabelecer normas vinculantes de direitos humanos com conteúdo de direitos humanos às empresas, à conduta empresarial. No campo da responsabilidade social corporativa, já há uma dúvida. Primeiro que essa, na verdade, não é a sua natureza. Essas normas de responsabilidade social corporativa surgem um pouco nessa lógica, né, que eu falei antes, que o direito humano ele aparece muito como um risco né, a ser computado no tocante ao desempenho da atividade empresarial, que possa justamente comprometer até os lucros e dividendos aí que possam vir a ser repassados para acionistas. Então, ela vem como uma certa externalidade, né, com um diagnóstico dessa externalidade e a tentativa de antecipar, né, e minorar esses riscos com relação a essas externalidades. E quando a gente analisa a gênese dessas normas, primeiro, a gente observa que elas são, elas seriam voluntárias, né, em grande medida. Eu vou aqui retomar a origem desses preceitos, mas, em grande medida, são preceitos voluntários, que não obrigam as empresas, diferentemente, na sua maioria, diferentemente de normas relativas a direitos humanos. Uma outra discussão importante também, que a gente consegue observar quando a gente verifica ali, né, o que são consideradas as políticas de responsabilidade social das empresas, é que muitas vezes, claro que a gente, né, pode, às vezes, não generalizar e cometer algum equívoco, mas na sua grande maioria, as políticas de responsabilidade social corporativa, elas não estão associadas à atividade fim empresarial. Então, você pode ter uma empresa violadora de direitos humanos lá na atividade fim, que é a sua principal atividade, e com várias outras políticas ou iniciativas chamadas de responsabilidade social corporativa. Inclusive, normalmente, a seção relacionada a, né, de que ali empresarial, né, a repartição, ou a seção, ou que vai se chamar, sei lá, do grupo, ou em termos do organograma empresarial, né, enfim, da seção mesmo, né, da parte da empresa que vai estar ali comprometida com a política de responsabilidade social corporativa, muitas vezes ela nem dialoga com aqueles que desempenham a atividade fim da empresa. Eu já vivenciei esse tipo de diálogo com uma grande empresa em que o grupo que justamente era incumbido, né, de levar a cabo a responsabilidade social empresarial, social corporativa, dizia, olha, por favor, nós precisamos de um documento que a senhora elabore convencendo os empresários, os engenheiros, né, os diretores da empresa, de que violar direitos humanos seria ruim para essa empresa, entendeu? Porque eles não nem dão muito, né, muita bola para a gente, não dialogam para a gente. Tem outra discussão também, né, que o setor de responsabilidade social corporativa, normalmente é aquele setor onde se empregam todas as políticas assim, de cotas, mulheres, né, onde se tem ali toda uma dinâmica digamos, promoção de uma imagem politicamente correta da empresa, né? Mas, enfim. Então, a princípio, não estaria relacionada com a atividade fim, então ela pode violar direitos humanos ali no desempenho da sua principal atividade e, digamos, constrói casas, uma escola, apoia árvores no jardim botânico de uma determinada cidade, vai lá, por exemplo, a sua atividade fim está no Maranhão, né? No caso, a Vale lá, né? Enfim, com ferrovias e etc. E ela está apoiando no norte, uma iniciativa lá de cooperativa de quebradeiras de coco. Perceberam? Eu já participei de um fórum de responsabilidade social corporativa da Petrobras, digamos assim, num prédio de eventos gigantesco, com mais de 100 salas, só com diferentes projetos de responsabilidade social corporativa, que não tinha nada a ver com a área de prospecção de petróleo, né? Nada a ver, né? Então, é essa dinâmica que a gente observa.
às vezes também essas políticas vêm como formas compensatórias, né? Há uma remoção de população, então ela vai lá e constrói casas, porque ela já violou direitos humanos na remoção de uma determinada população. Aí ela constrói casas em outra localidade para essa mesma população e vai usar isso como se for uma, né, forma de promoção da sua própria imagem, uma política pública genérica, tá? Ou construir escola, um campo de futebol numa determinada localidade para aquele grupo que foi removido, às vezes também tem essa dinâmica compensatória. Então, é voluntarista, não está ligado à atividade fim, não necessariamente tem uma densidade, uma regra de direitos humanos, são normas de conduta voluntárias, aí nesse caso, né? Normalmente também compensatório ou mitigatório de violações de direitos humanos que já aconteceram. E tem um outro elemento também, por trás da lógica da responsabilidade social corporativa, muito conhecido, que é da certificação dos selos. Muitas vezes, como a empresa ela não é obrigada a ter aquela conduta, ela é premiada, né? Na verdade, se ela reproduz aquelas práticas voluntárias. Então, você tem toda a dinâmica das ISOs, das certificações, dos selos. No campo dos direitos humanos, ninguém vai ser premiado por não violar direitos humanos, né? Ou por seguir uma regra de direitos humanos. Isso é uma obrigação. Então, quando a gente está, na verdade, dialogando no campo da responsabilidade social corporativa, a gente não fala uma obrigação da empresa. Inclusive, na maior parte, né, dos estándares que foram consolidados nesse terreno de regulamentação da atividade empresarial, a empresa não é obrigada. Quem é obrigado é o Estado, por isso que a gente vai até falar sobre isso. Dentro do campo dos direitos humanos, quem tem obrigação é o Estado. A empresa não tem obrigação, a empresa faz aquilo que o Estado obrigá-la a fazer, né? Conseguir obrigá-la. A princípio, se ele não obrigar nada, não existe digamos assim, uma obrigação originária da empresa com relação aos direitos humanos. Ela está subordinada ao campo que o Estado, obviamente, direcionar, né? Obrigar, enfim, exigir, as exigências estatais. Mas, normalmente, os próprios estados também compactuam com algumas diretrizes que deixam um campo de manobra de voluntariedade maior para as empresas. E aí, portanto, se elas adotam uma boa conduta, elas acabam sendo premiadas, certificadas, tem todas essas dinâmicas de atribuição de selos de qualidade, que em grande medida também ajudam a promover a imagem da empresa, né? O imaginário de uma empresa socialmente responsável. E um outro elemento complicado também, que não seria da natureza de regra de direitos humanos, é que quando você, digamos, faz um relatório sobre a adoção ou não de normas de direitos humanos, você tem que ter algum tipo de auditoria externa independente, significa, não é o próprio ator potencialmente violador que vai dizer se violou ou não os direitos humanos, tem que haver uma possibilidade de relatoria, né, digamos assim, de acompanhamento e fiscalização daquela atividade independente e neutra. No caso da lógica empresarial, a empresa mesma produz os seus relatórios de sustentabilidade, seus relatórios de responsabilidade social, né, quando está no campo da responsabilidade social corporativa. E aí você vai ter que confiar na informação que a própria empresa está produzindo, nos laudos que a própria empresa encomendou, né, de determinados experts. A gente viu, obviamente, o caso de Brumadinho, os escândalos referentes, né, aos laudos que davam como, digamos, seguras as barragens e etc. Então, o que a gente observa é que o campo dos direitos humanos em empresas é totalmente diferente, né, da responsabilidade social corporativa. Então, a gente não vai aqui, obviamente, falar da perspectiva da responsabilidade social corporativa, mas da dificuldade de se promover uma agenda fidedigna de direitos humanos em empresas, seja no âmbito internacional ou seja no âmbito nacional, porque nós estamos defendendo normas voluntárias, obrigações efetivas para as empresas, que comprometam, sim, a sua atividade fim, né, que não sejam totalmente mitigatórias, né, e que, obviamente, possam aí ser o mecanismo de até alavancagem da própria imagem, né, e bonificação da empresa no tocante a selos e certificações, tá? Então, a gente está aí tentando discutir a possibilidade de se atribuir obrigações para as empresas com relação aos direitos humanos, obrigações, sim, vinculantes, tá? E prévia até o próprio planejamento da atividade. Mas esse é o grande desafio. Quando a gente vai justamente
se meter à origem das normas do que hoje seria esse campo de direitos humanos em empresas, eu vou fazer aqui um histórico, tá? Que também se encontra e dialoga com a perspectiva da própria responsabilidade social corporativa. É como se os fenômenos acontecessem, né, tivessem uma mesma origem e, de repente, eles passam a seguir caminhos diferentes, tá? Nós temos aí como ano fundamental, o década fundamental, né, a década de 70, que também coincide com os fenômenos de financiarização, globalização, aumento da atuação das empresas, especialmente empresas transnacionais, em que o sistema não sabia muito como justamente, digamos, responder à altura para aquele novo tipo de atividade, né, que poderia estar num determinado território, mas, ao mesmo tempo, sair, trazer consequências com relação à violação de direitos humanos, mas escapar com relação à jurisdição e competência daquele próprio Estado. Então, isso, né, a princípio, trouxe alguns desafios. Mas o estopim para o processo de realmente, digamos assim, de início, né, dessa discussão no âmbito das Nações Unidas, porque esse processo de regulamentação se dá inicialmente nas Nações Unidas, na Organização das Nações Unidas, né, na ONU, ocorreu com o discurso do então presidente Salvador Allende, ex-presidente do Chile, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que ele falava das ameaças que ele vinha sofrendo, tanto no aspecto econômico quanto político em seu país, quando empresas transnacionais estavam justamente tentando gerar algum tipo de instabilidade no seu governo por conta de políticas nacionalistas, né, que ele vinha implementando, de nacionalização de empresas, e especialmente uma empresa, né, de telecomunicações chamada ITT, né, ITT, ela foi a principal responsabilizada, e depois foi comprovado até o envolvimento dessa empresa no golpe militar que aconteceu no Chile, depondo efetivamente o Salvador Allende, né? Então, ele faz esse discurso e diz, olha, esse novo animal, esse novo organismo, né, no âmbito internacional, que interfere na soberania dos estados, e a gente não tem nenhum aparato à altura que possa enfrentar, regulamentar a atividade desses entes, né, dessas empresas transacionais. E, obviamente, com toda uma transformação também geopolítica, a formação do G77, o movimento pró-nova ordem internacional, esse, digamos assim, apelo para um movimento que regulamentasse a atividade das empresas transnacionais ganhou força. E houve depois, obviamente, também a morte de Salvador Allende, né, que teria reforçado a necessidade desse tipo de movimento. E aí as Nações Unidas criou uma comissão das empresas transnacionais para discutir a temática. E é daí que justamente se divide, aqui vou simplificar um pouco, essa discussão entre um lobby para que sejam produzidas normas meramente voluntárias, disso que seria, né, obviamente, a produção do campo da responsabilidade social corporativa, que traria menos ameaças ou digamos, ou restrições, né, ou condicionantes à atividade empresarial, e, né, do outro lado, atores que justamente queriam que houvesse normas vinculantes, que realmente aprimorassem a mecanismo fiscalizatório e pudessem alcançar de maneira eficaz a responsabilidade das empresas até transnacionalmente. Bom, no primeiro movimento, o que foi produzido foi no âmbito da responsabilidade social corporativa, os códigos de conduta, normas meramente voluntárias. Dentro desse campo, começou aí a produção da responsabilidade social, né, corporativa. Então, o que a gente observou é que a ONU, como não poderia deixar de ser, ela sofreu muitas pressões dos estados, inclusive estados que financiavam mais as Nações Unidas, que eram também as matrizes das empresas transnacionais, que não queriam que o debate avançasse para o caminho, né, da vinculação, né, das obrigações realmente para as empresas. Então, o que a gente tem, primeiramente, é a produção de maior número de documentos no campo da responsabilidade social corporativa. Tanto que a gente tem o Código de Conduta, depois nós temos também o Pacto Global, vocês já devem ter ouvido falar em 99, um conjunto de 10 princípios meramente voluntários que tentam justamente minimizar o campo do risco empresarial. E a pressão, né, é como se houvesse esse pêndulo, né, mas aí isso trouxe muita insatisfação, para um grupo expressivo de atores que não consideravam esse tipo de medida satisfatória, suficiente,
e aí, né, houve uma tentativa, de novo, uma subcomissão dentro do Comitê de Direitos Humanos à época das Nações Unidas, que criou as chamadas normas para as empresas transnacionais, que ficaram prontas em 2003, e que já eram consideradas mais substanciais, né, que traziam a possibilidade de obrigações para as empresas, mecanismos de extraterritorialidade para alcançar, né, o patrimônio da empresa mesmo extraterritorialmente. Enfim, obviamente que, apesar de terem ficado prontas, não foram adotadas pelas Nações Unidas, inclusive por serem mais ambiciosas no tocante à responsabilização das empresas. Ficamos digamos assim, dessa situação aí limite, né, de contraposição entre medidas, e aí as Nações Unidas foram muito questionadas por não ter havido a adoção das normas, e aí houve aquela premissa, né, que é muito comum quando a ONU, pelo menos formalmente, deseja dar importância a uma determinada temática. Então, o Kofi Annan, à época secretário-geral das Nações Unidas, nomeia representante especial para o tema de empresas e direitos humanos, o professor John Ruggie, da Universidade de Harvard. E pode dizer, olha, não, tudo bem, nós não desistimos da temática, entendemos a insatisfação e vamos continuar dando importância a isso. E aí, o professor John Ruggie tem 2 mandatos, e eu vou te explicar porque a importância de relatar isso. O primeiro é de 2005 a 2008, em que ele cunha o chamado framework, né, a base principiológica mínima que viria depois a trazer, digamos, a partir dali a promover todas as outras normas, que seriam proteger, respeitar e remediar. Protect, respect and remedy, né? Proteger, respeitar e remediar. Ou seja, aqui fica colocado de forma bem clara que proteger seria, né, a obrigação do Estado. O Estado que tem obrigações com relações a direitos humanos, não as empresas, tá? E aí caberiam as empresas respeitar aquilo que o Estado fosse capaz, efetivamente, de atribuir a essas empresas. E a necessidade de haver remédios, né, quando houvesse a ocorrência, justamente, de violações de direitos humanos. Muito bem, no segundo mandato, então, de 2008 a 2011, ele sistematiza essa base, né, principiológica nos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que hoje servem aí de, né, como se fosse uma amálgama, né, digamos assim, um núcleo fundamental de diretrizes, de normativas para as empresas no âmbito global, que seriam os princípios Ruggie, tá? Também voluntários, dentro dessa nuance de não estabelecer obrigações diretas para as empresas, de reproduzir a obrigação máxima recaindo sobre os estados, não tendo mecanismos punitivos ou elementos de extraterritorialidade. Muito bem. Mais uma vez, esses princípios, né, se colocam com uma certa, configurando essa divisão, né, de interesses, aqueles favoráveis a normas mais brandas e voluntárias ficam, de certa forma, satisfeitos, e os adeptos, né, àquela vertente de maior responsabilização das empresas, ficam insatisfeitos, e o debate avança. E coincide com um processo também, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, daquela guinada um pouco para centro-esquerda de países da América do Sul global, especialmente da América Latina, que justamente são favoráveis aí ao discurso dos direitos humanos, ao tanto que esse processo por uma nova ordem no tocante aos direitos humanos em empresas seriam, digamos assim, presididos pelo Equador, na época, na presidência ainda do Rafael Correa, né, aquele movimento todo bolivarianista na América Latina, e pela África do Sul. Então, eles conseguem alavancar uma resolução no âmbito do Conselho de Direitos Humanos para aprovar um processo de negociação de um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. Então, para simplificar, o que nós temos hoje, né, no cenário internacional? Nós temos os princípios orientadores, que tem, né, um grupo de trabalho, tá, sobre empresas e direitos humanos nas Nações Unidas, incumbido só de implementar esses princípios orientadores, e o veículo para a implementação desses princípios seriam, em grande medida, os chamados Planos Nacionais de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos. E, do outro lado, nós temos um grupo de trabalho intergovernamental que negocia um tratado sobre empresas e direitos humanos, presidido pelo Equador hoje, tá? Já vai agora para a sua 6ª sessão de negociação na próxima semana. E aí, o que acontece, tá? Em que medida, quais são os desafios? Em que momento nós nos colocamos aí? Em que maneira, de forma também o Brasil se insere, né, nesse processo, no tocante a
princípios orientadores, né, digamos, a se posicionar mais favorável aos princípios ou ao tratado. Primeiro, o Brasil, ele se absteve na votação da resolução 26.9, né, que foi essa resolução que deu início ao processo de negociação do tratado, e ele se colocava de maneira mais neutra, mas apoiando o processo de negociação. Hoje, o que a gente observa, com também mudanças políticas que verificamos, né, no Brasil, uma postura um pouco mais crítica com relação ao tratado, apesar de ainda apoiar o processo, só que mais flagrantemente, digamos assim, coadunado com o posicionamento dos países matrizes das empresas transnacionais. Percebam? O discurso do Reino Unido, o discurso, inclusive, da China, né? Então, o Brasil está, assim, mais... como mudou um pouco a postura, tentando, apesar de continuar apoiando o processo de negociação do tratado, mas esvaziando, retirando do tratado elementos que poderiam realmente, fazendo assim, tipo um boicote não formal, mas um boicote de conteúdo, né? Elementos que poderiam ser mais, trazer um tipo de regulamentação mais rigorosa com relação à atividade empresarial, e eu vou falar por quê. E, por outro lado, o Brasil, como vários outros países do sul global, tem sofrido muita pressão, né, especialmente na época, né, da União Europeia, com vários projetos para alavancar os princípios orientadores, tá? Eu mesmo participei de vários seminários em Brasília sobre os princípios orientadores e tal. E esse grupo de trabalho agora se renovou com um aporte financeiro gigantesco de milhões de euros com a liderança da Alemanha, né, para um processo aí de 10 anos, para justamente implementar. Então, então, o que acontece é que o grupo de trabalho de negociação do tratado, obviamente, que tem poucos recursos financeiros e pouco apoio político, né, uma coisa meio que ocorre de forma quase marginal nas Nações Unidas. Ao passo que os princípios orientadores, justamente por, né, eles terem uma vertente menos ameaçadora e restritiva com relação à atividade da empresa, ele tem um aporte financeiro muito grande, um apoio político e econômico muito grande, tá? Isso fez com que o Brasil, em 2018, reagisse a essa demanda, tá, do âmbito internacional. O Brasil não produziu um plano nacional de ação, claramente, não abriu esse debate transparente, foi um processo até que começou a ser muito criticado pela sociedade civil que acompanha o tema. E aí, mas ele mesmo assim, de cima para baixo, por um decreto, ele produziu as chamadas diretrizes para empresas e direitos humanos, que vocês podem acessar, que é o decreto 9.571 de 2018, tá? E se vocês forem observar, eu tenho até o decreto aqui, só para vocês verem que, né, essas discussões que a gente tem com relação a nuances assim lógicas, de orientação, principiológicas, elas refletem claramente na norma, né? O decreto, ele fala, né, que logo no artigo 1º, estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. No parágrafo 2º, do artigo 1º, diz logo, as diretrizes serão implementadas voluntariamente pelas empresas, percebem? Aí a gente observa esse campo do voluntarismo, que nós continuamos aqui simplesmente estabelecendo como as empresas poderiam agir se quisessem, né? E elas seriam, inclusive, premiadas se assim agissem, tá? E aí, justamente vai mencionar a possibilidade de atribuição de selos, né? Por exemplo, o parágrafo 3º vai dizer: ato do ministro de Estado dos Direitos Humanos instituirá o selo Empresa e Direitos Humanos, destinado às empresas que voluntariamente implementem as diretrizes, trata-se de decreto. Percebam toda aquela lógica que eu falei, que é natural a responsabilidade social corporativa, voluntarista, que vem, inclusive, premiar aquela empresa que, né, voluntariamente agir de acordo com o estabelecido, né, pelas diretrizes. Bom, e o que acontece? Por outro lado, a sociedade civil brasileira, né, assim, acompanhando também esse processo, né, que se dá no âmbito internacional, desculpa, também reagiu. O CNDH criou um grupo de trabalho, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, sobre o tema de direitos humanos em empresas, e promoveu uma série de debates, um pouco como se fosse assim, a tentativa de formular um contra-decreto, que fosse mais fiel às demandas da sociedade civil, principalmente tendo em vista o que aconteceu com, né, a bacia do Rio Doce, depois do Brumadinho, um país como o nosso, quer dizer,
além de estarmos aí inseridos em toda a lógica do sul global, com uma série de violações de direitos humanos apontadas reiteradamente, depois né, desses né, obviamente, principais eventos aí que aconteceram em matéria de direitos humanos, a gente não pode ter uma norma com tão baixa densidade normativa em matéria de direitos humanos, um campo totalmente do voluntarismo e da responsabilidade social corporativa. Isso não vai ser suficiente. E aí, eles elaboraram a resolução número 5, né, do CNDH para empresas e direitos humanos, agora que foi publicada em 12 de março de 2020. Se vocês forem contrapor os dois instrumentos, vocês vão ver a diferença clara de tudo isso que eu falei aqui, quer dizer, a concretização, né, desse debate. O decreto é extremamente, digamos assim, coadunado, né, ou, digamos, ou reflete perfeitamente o campo da responsabilidade social corporativa, dentro daquela perspectiva de que eu falei, né, do voluntarismo e da certificação, ao passo que, e da pouca densidade em matéria de tratados e diretrizes efetivas de direitos humanos, mais dentro da lógica do código de conduta, ele mesmo elaborado pela empresa, né, e a resolução número 5 do CNDH entra já no campo dos direitos humanos em empresas. Se você observar lá a leitura deles, vão dizer, olha, considerando que, né, o Brasil é signatário de determinados tratados de direitos humanos, considerando o PNDH3, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, considerando a Convenção 69 da OIT, considerando... Então, né, traz toda aquela densidade e diz que todas aquelas normas são obrigatórias para as empresas. E vai dizer, são deveres do Estado, são deveres das empresas, né? Por exemplo, empresas, o que se fala bastante, né? Empresas terem tratados, né, contratos de trabalho que sigam as orientações da Convenção, né, da OIT, das convenções da OIT. Então, isso é uma obrigação da empresa, né? Ser fiel aos tratados internacionais com relação à não contratação de mão de obra escrava ou análoga à escravidão, né? Então, essas são obrigações da empresa em matéria de direitos humanos que estão colocadas lá na resolução número 5, né, do CNDH, o que a gente não vai observar de maneira clara, né, como obrigação para a empresa no decreto 9571. Agora, umas questões que eu acho que só para encerrar, né, para dar a possibilidade de haver perguntas e debate, uma questão importante é que, além dessa dinâmica da responsabilidade social corporativa, face, né, o versus aí, o campo dos direitos humanos das empresas, a gente tem também uma discussão com relação à compliance, né, que muitos de vocês devem falar, mas a compliance, em que medida é realmente um instrumento promotor de direitos humanos ou está no campo da responsabilidade social corporativa? Eu até estava né, retomando algumas diretrizes sobre a compliance, e a gente observa que ela está, né, nesse campo da governança corporativa, né, e normalmente nas seções, dentro do campo também da gestão de riscos. Justamente, quando a gente vai ver a definição, as primeiras definições de compliance, são normas que muitas vezes podem ser produzidas claramente pela própria empresa, e que tem como lógica, né, essencial a redução de riscos, né, que vem dentro da origem do conceito de risco socioambiental. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, que é um livro que foi agora publicado por uma outra pesquisadora também da nossa, né, da rede de pesquisa do Rio Doce, a Raquel Gifone, que se chama Conflitos Ambientais, Corporações e Políticas do Risco, tá? E ela vai justamente fazer essa arqueologia da origem da dinâmica do risco socioambiental e como é esvaziado justamente de diretrizes de direitos humanos e vem como medida justamente de diminuição de externalidades, né, e para atividade empresarial, para assegurar, na verdade, o bom desempenho da atividade empresarial, não justamente promover o respeito aos direitos humanos, a preservação dos direitos humanos em si. O problema da compliance é justamente esse, quer dizer, que ele entra no campo da voluntarismo, obviamente que não do voluntarismo, no sentido da medida que ele é implementado, a empresa tem que seguir, mas na questão do automonitoramento, né? A própria empresa pode escolher aquele rol, muitas vezes, né? Aquela gama de direitos ou diretrizes a qual ela mesma vai se impor, né? E ela vai poder fazer o seu automonitoramento. Por outro lado, isso também está ligado ao conceito de devida diligência, né? De due diligence,
que está aí em processo também de reformulação no processo, na dinâmica de negociação do tratado sobre empresas de direitos humanos, e está presente no decreto e tal, e na própria resolução, só que de formas distintas. O problema é que, primeiro, a devida diligência passou a ser um cânone, né? Que expressa também essa percepção, ou esse mito de que a empresa estaria dentro de um campo de uma racionalidade, né, de boas práticas, capaz de formular boas práticas, de uma boa intencionalidade, dizendo assim, não, eu vou desempenhar minha atividade, vou ser fiel a essas regras aqui, e se houver uma violação, ela vai ser excepcional, né? Não é, a empresa se compromete a não violar, e ela vai dizer, ó, eu tenho aqui meu protocolo de devida diligência dentro das regras de compliance, e eu fiz o máximo para que, né, não houvesse nenhuma violação. Se acontecer, foi um acidente, foi um desastre, tá? Só que aí nós temos uma série de preconcepções nas quais a gente tem que se fiar muito, né, para poder acreditar que a compliance ou a devida diligência vão funcionar. Primeiro que a empresa vai ser honesta no tocante ao seu processo de monitoramento, que ela vai fornecer de forma transparente e honesta as informações, né? E de que realmente aquela violação de direitos humanos não vai fazer parte do seu próprio processo produtivo, que ela vai, muitas vezes, até no processo, digamos assim, de desempenho de tecnologia mais cara, optar por essa tecnologia para não violar em detrimento da lógica de lucro, né? Essa que é a questão. E quem vai monitorar a empresa? Quem vai justamente avaliar se as suas regras de compliance foram realmente suficientes ou não, né? E se ela tomou todas as medidas consideradas necessárias? Ela vai vir com todos aqueles laudos, né? Constituídos para demonstrar que sim, que fez o possível e tal, e não vai haver mecanismo, inclusive no momento que a gente está vivendo hoje, né, em que todos os recursos públicos de fiscalização e monitoramento estão sendo desconstituídos, para a produção de uma contraprova à altura, né? Então, o problema desse campo da voluntariedade, em que permeia a lógica da responsabilidade social corporativa e que, de certa forma, vai se desdobrando, né, na dinâmica da compliance, da devida diligência, do diligence, é que está ancorado nessa pressuposição do alto monitoramento da boa-fé e da racionalidade, das boas práticas empresarial, como que se o campo digamos, da perversidade, né, da violação fosse um campo natural do Estado, né, da atividade pública e não da atividade privada, como se o campo da atividade privada fosse o campo da honestidade, da racionalidade, das boas práticas. Isso tem a ver com o imaginário também ideológico, né, que ganha força aí na década de 90, que vem junto também com esse discurso anticorrupção. A gente sabe que muitos instrumentos de compliance hoje agregam esse elemento anticorrupção, né? E a gente observa nas Nações Unidas um discurso assim, as empresas transnacionais, elas não querem violar, elas chegam no Estado Nacional, o problema é o Estado Nacional, e elas são obrigadas a violar, porque é lá que assim que são as regras do jogo, né? Então, esse discurso é um pouco reiterado pela empresa, né? Ela é obrigada, muitas vezes, digamos assim, a aceitar a corrupção, ela é obrigada digamos, a determinadas regras, a se adaptar a determinadas regras, porque assim é o funcionamento do Estado. E como aquele paradigma diz que cabe só ao Estado proteger e a empresa respeita aquilo que o Estado mandar, ela diz, olha, mas o Estado, né, enfim, foi incapaz de me obrigar ou não me obrigou a determinada dinâmica, ou flexibilizou tal norma para mim, né? Você tem a dinâmica fiscal, você tem a dinâmica de uma série de diretrizes aí com relação ao licenciamento ambiental que não são cumpridas. Então, percebam, tudo esse ciclo ele se fecha dentro dessa lógica, né, da concepção do ente privado como ente racional, capaz de agir voluntariamente de forma positiva, capaz de se automonitorar e aplicar a compliance e as medidas e as boas práticas. E o campo público é o campo, sim, tomado pela imperfeição, pela irracionalidade, pela incompetência, pela corrupção. Então, e só que ao mesmo tempo que a gente vê, e só para fechar, é que tem um movimento claro, né, das empresas, inclusive transnacionais, que a gente chama de race to the bottom, corrida para o fundo do poço, que pressionam os estados para estabelecerem marcos de exceção no tocante às suas regras internas, para não aplicar, né, essas regras a esses estados, para que a atividade dessas empresas seja mais assim lucrativa. Isso gera até uma concorrência entre vários estados, né? Quais rebaixam mais seus estándares de proteção para que os seus territórios sejam mais atrativos para as empresas transnacionais, para o chamado investimento direto.
A gente teve o caso, por exemplo, muito famoso, né, de Chevron Texaco, na Amazônia, né, equatoriana, que é os casos que aconteceram na década de 80 e até hoje não tem uma solução, né? Houve uma condenação de bilhões de dólares, no final chegamos a 9,6 bilhões de dólares que até hoje não foram pagos, com condenação da empresa, depois de várias, né, idas e vindas, mas que a empresa era campeã em segurança no tocante à prospecção, né, dos hidrocarburos, né, que eles chamam né, de petróleo, enfim, de combustíveis, e adotou digamos, técnicas mais baratas e menos eficientes, porque supostamente ali era um país subdesenvolvido, não ia acontecer nada, não ia haver nenhum tipo de retaliação, e a contaminação, né, da floresta gerou a extinção de 3 etnias, né, indígenas. Então, você vê que uma empresa que era campeã naquela tecnologia optou por não empregá-la no território, porque seria mais lucrativo, não. Então, você confia na atividade empresarial sem fiscalização externa e neutra, quer dizer, você confia nas boas práticas, você confia na compliance, você confia na boa vontade da empresa. Isso é que também está em jogo nessa necessidade de mudança de paradigma aí no campo dos direitos humanos em empresas, fugindo do, né, obviamente, pode ser até manter a responsabilidade social corporativa, muito bem, né, com uma questão mais assistencial, mas é importante uma mudança de paradigma, porque além da responsabilidade social corporativa, a gente tenha também um campo substancial de normas de direitos humanos para as empresas, né? Então, vou parar por aqui para as perguntas. Obrigada. Desculpa o tempo, se eu tomei muito tempo. Professora Manuela, nós agradecemos muito. A sua palestra trouxe um tema relevantíssimo. Acredito que todos que estamos participando agregou, né, conhecimento a todos nós. E eu achei interessantíssimo a diferenciação, né, entre responsabilidade social e uma política mesmo de direitos humanos a ser implantada na empresa. A responsabilidade civil, como a senhora mencionou, está mais no campo da assistência, né, da assistência à empresa com programas diversos, que não necessariamente contemplam, né, um conteúdo de direitos humanos. E manter uma política também de direitos humanos, apesar de, como a senhora mencionou, não ter um selo específico, eu acredito que isso traz, sim, uma confiabilidade, uma credibilidade maior para essas empresas. E pensando nesse lado, né, do advogado como um parceiro de negócios, como um analista de risco, né, que, acima de tudo, o advogado ele precisa analisar riscos, eu queria saber o que a senhora acha do papel do advogado na implementação dessas políticas de direitos humanos dentro das empresas. A questão é complexa, né, porque eu acho assim que o advogado ele tem que ele vai se deparar com todo um sistema jurídico, né? Porque se ele chega para a empresa e fala assim, olha, na verdade você tem que realmente, digamos, se tem um campo ali para que não haja consulta prévia, né, aos povos tradicionais. Ele diz, não, você tem que realmente consultar, porque obviamente que ele vai vai acabar sendo obrigado pela dinâmica do sistema a fazer uma análise de risco para ver, será que naquele território, naquela situação, existe um risco de a gente ser, né, responsabilizado pelo não cumprimento da diretriz de direitos humanos ou não? Infelizmente, o sistema jurídico, né, ele tem estabelecido com essas reiteradas, né, decisões e essa lógica implementada pelo Brasil, uma perspectiva um pouco permissiva, né? E esse advogado, obviamente, que ele vai acabar se deparando com, muitas vezes, uma lógica de mercado, né, que vai obrigá-lo, às vezes, a orientar a empresa a não aplicar, muitas vezes, a não seguir as regras de direitos humanos. Falando assim, em termos, né, de realidade, né? Infelizmente, é isso. Eu acho que o advogado sozinho, por exemplo, teria muitas dificuldades de advogar para a empresa, estou sendo muito honesta, né? Porque eu não abriria a mão, né, porque eu ser uma defensora dos direitos humanos, de estabelecer para as empresas todo um protocolo mais eficaz e amplo possível com relação ao respeito aos direitos humanos, tá? Só que, obviamente, nessa dinâmica competitiva de mercado, se há possibilidade ali de impunidade, né, de dificuldade de uma impunidade pelo não cumprimento das normas, né,
você fica naquela posição de a empresa dizer, olha, vou trocar de advogado, né? Porque o que ele está me propondo aqui é uma lógica que seria, digamos assim, menos lucrativa, tá? Eu acho que o que a gente pode estabelecer é que, pelo menos, assim, seja, né, obviamente, apresentado o portfólio da obrigação, né? Dizer, olha, o ideal é que realmente você tome essas diretrizes não como voluntárias, mas como obrigacionais, tá? E faça aí a promoção disso como, né, bem entenda, tá? Porque, obviamente, isso vai ter que retomar para a empresa em termos de sua imagem, né, empresarial. Agora, eu acredito, infelizmente, que como há aquelas, né, como há um campo de impunidade, né, abrangente, você tem aí talvez um desinteresse da empresa, porque ela consegue lucrar com a sua imagem, mesmo não, né, muitas vezes aplicando todas as diretrizes de direitos humanos. Esse que é o problema, né? Então, eu acho que, claro, enquanto advogada e militante assim, no tocante à defesa dos direitos humanos, eu vou sempre, né, orientar que isso seja algo mais compartilhado e difundido, porque se for só uma empresa, é justamente, quanto mais você tem, né, só aquela empresa atuando, você mantém essa lógica de mercado permissiva. Então, se todos os advogados, mas aí por uma questão ética mesmo, né, de consciência, entenderem que isso está em disputa, né, a reformulação de um campo mais permissivo para violações de direitos humanos, um campo menos permissivo, e todos tiverem o mesmo posicionamento, obviamente que o papel do advogado em termos coletivos tem a oportunidade, a chance de fazer isso mudar, né? Porque, por exemplo, eu acompanhei muito o caso do rompimento da barragem de Fundão, né? Um outro elemento que se deu por conta de um automonitoramento que é super questionável, uma fundação criada pelas próprias empresas, né, a Vale, Samarco e BHP, que vão administrar o dinheiro designado para reparação, com a possibilidade até de dizer quem é atingido, quem não é, né, de atribuir ali a demarcação territorial de acordo com a sua própria vontade, e o judiciário chancelando, né, esse tipo de medida. Isso se dá justamente porque a empresa não é considerada ré no tocante de uma violadora. O que aconteceu ali foi um impacto, né, quase natural à atividade empresarial. Perceba dentro dessa lógica, né? Eles preferem até usar a terminologia não violação de direitos humanos com relação à empresa, mas impacto, né? Há impactos, né, com relação à atividade empresarial que faz parte, assim, do risco do desenvolvimento, dos custos do desenvolvimento, né, entre aspas. Então, é esse paradigma que a gente vê reinando, né? Então, é óbvio que, uma perspectiva ética, né, moral, se houvesse uma mudança coletiva da categoria dos advogados, porque a gente via advogados ali, até vários, o MAB, por exemplo, denunciou à OAB vários advogados que perderam, né, a licença para advogar, porque ficavam lá né, buscando clientela, dizendo, olha, se você assinar aqui essa procuração, eu entro na justiça, né, para você e tal, virou um grande mercado, né? Sem uma consciência da tomada realmente de posição pró atingido e atingida por violação, além, obviamente, de serem condizentes com todas as dinâmicas ali do arcabouço, né, criado para a impunidade né, da Vale, da Samarco e da BHP. Então, eu acho que um advogado sozinho teria muita dificuldade, né, de implementar esse tipo de posição. Mas eu acho que justamente a UAB, os cursos de formação, têm esse papel, né, de mostrar que coletivamente, se houver realmente esse tipo de... Se a empresa não encontrar um advogado que, né, chancele as suas dinâmicas, né, que sejam justamente de voluntaristas e não cumpridoras das diretrizes de direitos humanos, mas todos os advogados começarem realmente a ter essa mesma posição ética e moral com relação à necessidade de ser realmente cumpridor das diretrizes de direitos humanos, aí é uma possibilidade de mudança. Eu acho que é uma pé muito mais assim, organizacional, coletivo, do que individual, né? Portanto que os próprios atingidos e atingidas procuraram, por exemplo, já ingressarem com ação no sistema interamericano de direitos humanos, né? Dizendo que não está havendo justiça no Brasil com relação às reparações da bacia do Rio Doce. O caso chegou a esse ponto já, né, de eles buscarem alternativa internacional, porque nacionalmente
né, a impunidade reina, né? Com relação a essa questão, professora, tem uma pergunta aqui, na verdade, tem várias perguntas aqui no chat, mas eu vou escolher uma por conta do adiantar da hora, e que tem relação com o que a senhora já mencionou. É da Fernanda Martins, e ela diz o seguinte, abre aspas, boa noite, professora Manuela, sou mestranda da Universidade Federal de Berlândia e gostaria de saber sobre a possibilidade de requerer no Sistema Interamericano de Direitos Humanos a reparação de danos ao direito ao meio ambiente saudável. Fico na dúvida se esse direito seria justiciável no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Essa é a pergunta da Fernanda Martins. Sim, até é interessante essa pergunta, porque agora, né, vai ver até dia 22 o lançamento oficial, tá? Mas esse relatório já foi divulgado no sistema da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela Relatoria dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que fala justamente, foi um relatório justamente sobre direitos humanos em empresas, que fala que justamente esse seria um direito humano, sim, reconhecido, e que o Estado tem que obrigar as empresas para que realmente também preservem o meio ambiente. Então, e obviamente que cria um mecanismo de reparação para essa violação. Então, a própria Comissão Interamericana, no seu relatório, fazendo um apanhado de decisões já dentro dos seus precedentes, no tocante ao sistema interamericano, já reconheceu, sim, que seria um direito judicializado, inclusive no âmbito, especialmente no âmbito do sistema interamericano. E vocês podem encontrar esse relatório até no site da Comissão Interamericana, o relatório de uma relatoria DESCA, né, da Seção de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais e Ambientais. A relatora foi a Soledad Munhoz. É um relatório muito rico, de mais de 200 páginas, só sobre os precedentes do sistema interamericano com relação a direitos humanos e empresas, sobre direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que, na verdade, são os direitos mais violados, né, na condição no tocante à atividade empresarial. E vai haver o lançamento oficial dia Excelente, muito obrigada, 22 no professora. Mais site da uma vez eu comissão. agradeço. Excelente. Mais uma vez, obrigada, professora. Agradecemos muito. Foi uma noite realmente enriquecedora. Agradecemos mais uma vez, agradecemos também a todos os participantes que estão aqui conosco, que enviaram perguntas, e agradecemos e boa noite a todos.